Olá, hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse livro, Sapiens, que ele se chama Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. E ele é um livro que, quando eu, psicóloga, li, ele mexeu porque eu pensei na minha própria vida, pensei nos meus próprios estudos dentro da psicologia. Hoje, com 9 anos de experiência clínica, diferente dos estudos que eu tive sobre antropologia lá na faculdade, e foi muito legal conseguir entender da onde a gente vem e o que isso pode fazer com o nosso psiquismo hoje. Então eu tô aqui hoje para falar para você, vou fazer um resumo aqui do livro, das partes do livro, na verdade, que me tocaram, não de um livro, do livro como um todo, e fazer algumas pontuações voltando mais para essa análise psicológica do quanto as coisas que aconteceram com a nossa espécie, Homo sapiens, faz com que a gente sinta, veja, perceba as coisas da forma como a gente percebe hoje. E para começar, o Harari, ele falou pra gente que a gente basicamente viveu 3 grandes revoluções. E o ser humano, ele começou a se diferenciar dos outros animais porque a gente tem uma capacidade que nenhum outro animal tem, que é da gente se conectar num grande número de pessoas. Então, animais, eles costumam conseguir se conectar, por exemplo, um grupo de chimpanzés com 50 animais. E o ser humano, ele já consegue fazer isso com 150 animais. Nós, com 150 seres humanos. Mas não é só isso. Através de ideias compartilhadas e de não necessariamente ideias reais, coisas que a gente cria, que a gente de uma certa forma inventou, fazem com que a gente consiga se conectar com milhares e até milhões de pessoas. Por exemplo, eu sou brasileira e eu consigo me conectar também com um brasileiro lá do Rio Grande do Sul, através dessa ideia que temos, somos brasileiros e podemos de repente, sei lá, lutar pela nossa nação, lutar por um bem maior. Um outro grande exemplo são religiões, times de futebol, descendências de algum tipo de país, ideais políticos, enfim. A gente acaba se conectando e conseguimos realmente nos sentir parte de algum grupo que pode até estar lá do outro lado do mundo, né? Por exemplo, uma partilha religiosa. Se eu sou judia, eu posso me conectar com uma pessoa que também seja judia e more, sei lá, na África, por exemplo. E como o ser humano conseguiu fazer isso? Ele saiu de uma espécie como qualquer outra que estava lá lutando para conseguir sobreviver. O homem nem era o segundo animal que comia os restos, por exemplo, que os leões deixavam. Iam os leões, depois iam as hienas, depois ia o ser humano, as primeiras, né, noções de ser humano, tanto que a gente se alimentava dos restos ali, do que tinha no meio do osso. Mas quando os homens conseguiram começar a se organizar dessa outra forma, o que ele chamou dessa grande revolução cognitiva, foi quando a humanidade começou a levar o mundo de uma outra forma. A gente conseguia se unir em pequenos grupos e ir em busca de alimentos, a gente conseguia se organizar, quem ali eram as pessoas que eram os mais fortes do nosso grupo, quem eram as mais prósperas, e aí é super interessante porque a gente começa a entender muitas coisas. Por exemplo, uma crença que eu achei super interessante é que acreditava-se que as mulheres não engravidavam porque tinham relações sexuais especificamente com uma pessoa. Em algum certo momento, acreditava-se que a mulher, ela ia pegando vários sêmens e ela ia armazenando para fazer ali como se fosse uma grande poção dos melhores sêmens ali daquela comunidade, para que os nenéns nascessem. Então, por exemplo, se eu quero ter um filho, eu vou ter uma relação sexual com o homem mais forte, com o mais inteligente, com o mais sensível, com o mais criativo, e aí eu junto, faço uma grande poção desse sêmen para ter uma criança com todas essas características. Depois que o ser humano foi entendendo que não, peraí um pouco, você teve relação com essa pessoa, então esse filho de vocês dois, porque existia esse grande senso de grupo. Então, quando uma criança nascia ali naquela aldeia, naquela comunidade, ela não era só de uma pessoa, ela era parte da comunidade.
E isso muda totalmente a forma como a gente se relaciona com as crianças. As crianças nem sempre foram vistas, a infância nem sempre foi vista como um momento que a gente deve resguardar. Não, nasceu, vamos lá. Se a criança nasceu com deficiência, muitas crianças eram mortas, idosos que estavam atrasando, ou pessoas com deficiência, ou com alguma doença, ou com alguma machucou, caiu e está atrasando o grupo. Era comum que alguns homens ficassem atrás das mulheres ou dos idosos e matassem pelas costas. E isso pode parecer uma coisa pavorosa, assim, pra gente que vive em 2021, quando esse vídeo está sendo gravado. Mas era assim que a comunidade acabava entendendo que podia sobreviver. E ficamos assim por bastante tempo, caminhando aí como nômades em busca da melhor possibilidade de sermos seres humanos. Ele conta que, basicamente, os homens e as mulheres deviam trabalhar mais ou menos um período durante o dia, buscando abrigo, alimento, e depois, no outro resto do dia, interagir ali com a comunidade para que depois seguisse caminhando, enfim, ou ficando mais um pouquinho ali no lugar que encontravam por um tempo. Mas isso foi mudando. A gente está falando de um período de 70 mil anos atrás. Em que aconteceu essa revolução cognitiva. Mas há 10 mil anos atrás aconteceu a revolução agrícola, que teoricamente iria fazer com que a vida do ser humano melhorasse. Porque afinal, se a gente conseguir agora plantar nosso alimento, a gente não precisaria mais ficar caminhando grandes distâncias, e existia a crença de que haveria comida em mais abundância. Porém, ele diz que o tiro saiu pela culatra, porque com a possibilidade de termos mais alimentos, as mulheres e os homens começaram a ficar mais férteis. Então, aquilo que de repente a mulher demorava 3 anos, 2 anos para engravidar de novo, as mulheres começaram a ter um filho por ano. As pessoas começaram a se reproduzir muito mais rapidamente. Com isso, a população aumentou muito. Com a população aumentando muito, eles precisavam ficar naquele lugar mais ainda para conseguir produzir mais comida. Quando a gente era nômade, a gente comia uma fruta aqui, um grão ali, a gente ia andando e comia uma grande diversidade de alimentos. Quando isso se tornou um local, quando a gente passou a ser sedentários, a gente não tinha tanta diversidade assim na alimentação, o que não nos deixava tão nutridos. Então, por um lado, tinha uma certa quantidade de comida, mesmo não sendo tão em abundância assim, só que a gente tinha mais pessoas para lidar, mais trabalho, tínhamos que cuidar para que outras pessoas não invadissem a nossa plantação, então começaram a existir os ladrões e a cercamento, né, das terras, e também mais doenças, porque ficando no mesmo lugar não tinha um saneamento básico. Então isso também não necessariamente fez com que o Homo sapiens melhorasse a qualidade de vida dele. O que eu achei mais incrível foi a gente pensar na nossa relação com o trabalho, porque é como se a gente tivesse mergulhado, compramos um estilo de vida que ficou tarde demais pra gente abrir mão. Quando viu, já tinha aquele monte de gente e a gente tinha que dar conta daquelas pessoas, porque era a nossa família, né? Era a nossa comunidade. Então, a vida que antes nos exigia 5, 6 horas de trabalho por dia, passou a nos exigir 8, 10 horas de trabalho por dia para cuidar das pragas, para regar, para limpar, enfim. Não necessariamente a revolução agrícola foi o que deixou a nossa vida melhor. E isso faz com que a gente pense em várias coisas. Ele faz um paralelo que me tocou, ele pega um exemplo assim, um rinoceronte branco que está em extinção, e ele é o último rinoceronte ali em extinção, que tá para entrar em extinção. Ele é o último rinoceronte da espécie. A vida dele não necessariamente tá ruim, ele pensando enquanto ser individual. Ele provavelmente viveu sem essa preocupação. Por um outro lado, a gente tem milhares de galinhas que vivem presas numa gaiolinha desse tamanho e elas não estão em extinção. A gente tem porcas e vacas que vivem em lugares minúsculos, porque são produzidas e reproduzidas, né, para consumo humano. Então elas não estão em extinção, mas não necessariamente a vida delas melhorou. Então ele vai fazendo esse paralelo e nos leva a pensar hoje, na nossa própria vida, que estilo de vida muitas vezes a gente compra porque a gente acha que é melhor, do tipo, vou aceitar um trabalho que vai me pagar o dobro para trabalhar o triplo. Algo nesse sentido,
para pensar o quanto isso realmente é o que vai deixar a nossa vida boa, a nossa vida leve, que a nossa vida realmente tenha uma certa dose de qualidade. As sociedades foram se tornando mais complexas, a gente foi precisando de uma certa forma se organizar, né? Quem manda em quem. E aí tem histórias assim muito incríveis da gente ler sobre o que os seres humanos eram capazes de fazer. E vocês já devem ter ouvido falar daquela história do olho por olho, dente por dente. E aí eu vou falar para vocês sobre algumas regras que existiam numa sociedade que se dizia, vamos seguir essas regras aqui pra gente conseguir se organizar bem. Vejam só. A gente está falando aqui do Código Hammurabi de 1776 a.C., que foi adotado para que as pessoas conseguissem ter ali uma dose de justiça e entenda o que os seres humanos achavam que era justiça. Se um homem superior, existiam homens superiores, homens médios e os inferiores, escravos, enfim. Se um homem superior arrancar o olho de outro homem superior, ele deverá ter seu olho arrancado. É o tal do olho por olho, dente por dente. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter seu osso quebrado. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, ele deve pagar 60 ciclos de prata. Por outro lado, se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, ele deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feto, não pela mulher. Se essa mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deve pagar 5 ciclos de prata. Se essa mulher morrer, ele deve pagar 30 ciclos de prata. Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, ele deverá pagar 2 ciclos de prata. Então, o feto, né, ele bater numa mulher comum, vamos pensar numa mulher superior. Ele bater numa mulher superior e ela perdeu o bebê por isso, ele paga 10 ciclos de prata. Agora, se ele bater em um homem comum, são 60 ciclos de prata. É mais grave ele ter feito alguma coisa para um outro homem. E aí a gente consegue ver, nossa, olha só, né? Desde quando a sociedade coloca realmente a mulher e o homem em lugares totalmente diferentes. E se ele mata a filha, não é ele que vai ser morto, é a filha dele. Então, assim, as mulheres se ferram duplamente, porque ela morreu, a mulher, se ele mata a mulher, né, não o filho, a filha dele também morre. Então, é uma coisa assim, surreal, né, a gente pensar nisso hoje, mas é importante para que a gente consiga entender de onde a gente vem, como é que por que é tão importante as nossas lutas, e olha só quantas coisas aconteciam porque era o que acreditava-se que era o comum, era o justo. E por fim, a gente vem para a revolução científica. E eu achei muito incrível quando ele coloca que conhecimento é poder, mas que o que mudou os rumos da história e fez com que a Europa virasse o grande polo de controle do mundo foi o fato dos europeus, principalmente o pessoal de Portugal, da Espanha, conseguirem investir em ciência para estudar coisas que se assumiam que não se sabiam. Então, será que tem mais terra pro lado de lá do oceano? Nós não sabemos. E essa humildade de assumir que não se sabia fez com que o homem acabasse dominando o planeta todo. Uma tribo asteca, uma comunidade asteca que vivia aqui na América do Sul e acreditava que era isso, que isso era o mundo inteiro e que eles sabiam de tudo, eles ficaram lá. Então, quando chegaram os europeus, eles já tinham dominado outros espaços do mundo, então eles já até sabiam como dar golpes em outras comunidades para que conseguissem, né, entrar, dominar, pegar as terras e o que havia de mais abundante para vender lá na Europa de novo, dominava a população que morava aqui, escravizava, enfim, trazia escravos da África, que era mais barato, para fazer aquela coisa toda que a gente já conhece da história, e a gente vai entendendo por que então
que o racismo e o preconceito estão realmente tão enraizados, infelizmente, na nossa cultura e por que precisamos mudar isso. A gente começa a ver que grande parte das pessoas, daquilo que a gente chama de desenvolvimento humano, era totalmente ignorado por conta dos interesses políticos e dos interesses econômicos. E aí você vai lendo aquilo e vendo o que a nossa espécie foi capaz de fazer para se desenvolver, em algum certo ponto começa a dar até uma sensação de vergonha, assim, sabe? Um mal-estar do tipo, não acredito, né, que era isso. Dá uma sensação muito esquisita dentro da gente. Claro, é muito importante a gente entender em que momento da humanidade a gente estava, do desenvolvimento, mas o tempo inteiro faz a gente pensar em que momento o homem realmente foi levado a acreditar que ele é superior aos outros seres e que homens mais poderosos, ou dependendo da cor, do gênero, da classe social, realmente as pessoas são mais importantes do que outras. Mas o que me tocou mais profundamente foi, como a gente mora no Brasil e aqui é um país de muitos imigrantes, muitos de nós temos essas histórias de dominação. Muitos de nós temos histórias de, não é muito longe, são nossas bisavós que de repente eram índias e não foram casadas com senhores que trabalhavam nas fazendas, não, foram estupradas e morreram. E aí essas filhas que eram nossas bisavós ou nossas avós cresceram sem as mães. E aí quando chega a hora delas maternarem as nossas mães, os nossos pais, elas já estão com toda essa coisa do mundo acontecendo dentro delas. E quando chega a hora delas nos maternarem, nossos pais nos maternarem, nos paternarem, já veio tudo isso de dor, já veio tudo isso de sofrimento. E aí a gente consegue entender por que será que muitas das nossas necessidades emocionais dos tempos modernos não são contempladas, porque a gente vê na psicologia isso é muito comum, sabe? Nós entendermos que realmente não vamos ter muitas necessidades emocionais contempladas por conta de como os nossos ancestrais foram tratados, nossos pais, nossos avós e nós mesmos. Mas aí, através desse livro, foi muito bacana, eu comecei a ver o quão isso é universal, o quão não está tão distante assim. Mesmo que a terceira revolução, que é a revolução científica, que aconteceu há 300 anos atrás, é recente, né, isso. Como a gente superpopulou o planeta em 300 anos, tem aí um número que é de 1800 para 1900, o número assim, vezes 4, né, a população da Terra. Agora eu não lembro se é 1800, 1900 ou 1900 a 2000, mas era assim, em 100 anos a população quadriplicou. As coisas evoluíram muito rápido e é diferente daquela evolução que acontecia antes do peixe que foi virar um ser terrestre, né? E a gente como se quase que não conseguisse administrar tudo isso tão rapidamente. Então, apesar de termos evoluído nessa revolução científica de um jeito, de uma certa forma trouxe muitas coisas positivas, muita coisa ficou, né? Então a gente consegue entender que esses buracos que a gente sente hoje, faltas, medos, inseguranças, receios, tem um grande fundamento e é um fundamento universal. O autor do livro termina fazendo com que a gente pense aonde a gente quer chegar ou o que nós queremos querer, quem a gente quer se tornar, com possibilidades de pesquisa em que você consegue criar um rato com uma orelha, juntando a genética, onde você consegue cruzar espécies de plantas, você consegue estudar coisas que fica naquela grande, no limite de ética e o que pode e o que não pode, o quão poder a gente está deixando para os computadores e inteligências artificiais e o que vai ser do nosso futuro. E de repente, quais serão os próximos humanos que vão popular o planeta? Será que vão ser os humanos que vão controlar o planeta ou não?
Enfim, são muitos questionamentos para que a gente consiga entender um pouco mais da nossa espécie e entender que a nossa vida não é uma coisinha assim, sabe? Nasci aqui, minha mãe e meu pai são esses aqui, vivi com meu tio, com a minha tia, tenho essa escola. É uma coisa assim, mundial. E de uma certa forma, com vários tapas na cara, o livro nos faz pensar que nós não somos tão bacanas assim, que a gente colabora para muitas coisas saírem do eixo em termos ecológicos, em termos globais, em termos até de direitos humanos. Mas a condução é muito incrível, a gente conseguir entender o quanto o poder permeou as relações do homem, da comunidade, e que você consiga, tendo essa leitura geral, porque ele está falando da espécie como um todo, né? Não está falando de mim, de você, está falando da espécie como um todo, mas que você consiga pensar que tipo de sapiens você gostaria de ser. E quais são os tipos de sapiens que você gostaria de fortalecer, que você gostaria de se conectar, e quais são as justiças e injustiças, porque são conceitos, né, que vão mudando ao longo do desenvolvimento da humanidade, mas quais são as lutas que você realmente quer comprar pela nossa espécie, quais são as coisas que você realmente quer transformar, que você quer fazer. Poderia ficar aqui fazendo vários e vários vídeos para falar sobre todos os exemplos maravilhosos que esse livro dá, mas eu vou fechar falando de um dos últimos capítulos, que é o capítulo que se chama E Eles Viveram Felizes para Sempre, onde ele traz vários estudos sobre a felicidade, colocando que isso é bem estudado em várias pesquisas, que a gente se acostuma com aquilo que a gente tem. Então, se você ganhou um prêmio de, sei lá, $1 milhão, em algum momento aquilo vai ser muito bacana. E depois você vai se acostumar com isso, por conta de como funcionam os nossos neurônios e o nosso sistema endocrinológico, que a gente se acostuma. Assim como aquela sensação de você comprar um celular novo, e aí você fica feliz, você fica animado, você mexe, é novo e tal. Depois de um tempo, aquele celular novo já não te dá a mesma quantidade de felicidade, de sensação de alegria, de entusiasmo que te dava quando você comprou. E aí a gente fica nessa esteira que não acaba mais, né, de buscar coisas e coisas e coisas e experiências o tempo inteiro e só coisas boas e consumo. E aí ele, assim como outros autores, nos levam a pensar na importância da gente entender que nós, seres humanos, vamos ter que entender que a vida não é uma delícia o tempo todo. Que existem bons momentos na nossa vida e existem momentos muito difíceis em nossa vida. E que se a gente conseguir não se apegar, sabe, do tipo, esse momento é bom, eu não quero que ele acabe nunca. Né? É o que a gente gostaria, mas se ele não acabasse, a gente também ia se acostumar. E assim como quando uma coisa é muito ruim, muito difícil, essa coisa também muda. É muito incrível como situações que podem parecer realmente o fim de uma vida, depois de um tempo, né, com, claro, auxílio, as coisas também podem se transformar. E aí ele deixa também algumas perguntas como: que tipo de felicidade você vem buscando? Você como sapiens. Eu recomendo profundamente essa leitura. Se você tem algum outro tipo de insight, se você já leu, se você tem alguma outra percepção sobre esse livro, escreva aqui. Eu agradeço você que ficou comigo até aqui. É um espaço onde a gente consegue fortalecer a leitura, fortalecer também a troca humana entre nós, sapiens. Um abraço.